apresentar, eu sou Rafael Reis Oliveira, eu mudei de nome por conta do Google. Eu era web designer, tinha um site, tentava ranquear e tinha só alguns milhões de Rafael Oliveira no Brasil, né? E aí eu falei, putz, eu preciso ter um nome que só eu tenha. Aí eu abreviei meu nome do meio, inventei um nome que só eu tenho e hoje eu tenho um Google que é só meu. Então você digita Rafael Reis Oliveira, só tem resultado meu, não tem nenhum outro cara lá no meio. Então todos os materiais, todos os vídeos, todos os slides que estão lá são meus. Eu tenho um canal no YouTube, que é o youtube.com/webstratégica. Quem entrar lá e agora clicar em inscrever, concorre a alguma coisa. Slideshare.net, onde esses slides vão estar disponíveis depois. E junto com o Alex, eu tenho um projeto chamado Marketing por Conteúdo. A gente está começando a divulgar alguns materiais e a gente quer dar uma organizada nessa visão de como é que marketing de conteúdo funciona no Brasil. A gente chama isso de marketing por conteúdo porque você não está fazendo o marketing do conteúdo. Você faz marketing através do conteúdo. E aí, ao invés de você fazer conteúdo para ranquear no Google, você passa a usar o SEO como parte do conteúdo e não o conteúdo como um pedaço de SEO. Tem uma pequena mudança aí de visão. Eu sou um dos sócios do Afiliados Brasil. A gente acabou de lançar um dicionário de marketing de afiliados. Para quem não conhece a afiliação, nunca trabalhou com isso, é de grátis. É só entrar em afiliadosmagazine.com.br. Você se cadastra, baixa o dicionário e aí lá tem indicação de cursos de marketing digital, os melhores blogs de afiliação para seguir, 25 termos de afiliação que são usados no mundo inteiro e mais umas 40 abreviações que são comuns no segmento. Então, quem tiver interesse, também semana que vem a gente vai estar em Fortaleza. O Michael vai estar lá com a gente, o Érico não vai poder ir nesse, mas do ano que vem a gente quer que ele vá. Enfim, quem quer estudar mais de afiliação, pode acessar lá. Então, o que era SEO até um tempo atrás? Como é que o mercado via SEO? Era aquele pozinho de Prilim Pim Pim, né? Que você joga, ele faz mágica, põe seu site na primeira página do Google. E muita gente sempre tratou SEO como uma forma muito rápida e eficiente e barata de você trazer visitas. Só que as técnicas que eram utilizadas para isso não eram exatamente as mais éticas ou as mais duradouras. O Google é tolerante com algumas coisas, mas cada vez menos. Cada vez mais o Google vai encaminhar os resultados de busca para os interesses dele e menos para os interesses do usuário. Quando o Google começou lá em 98, 99, ele tinha uma missão muito bem clara, muito bem estabelecida. Organizar todas as informações do mundo. Hoje em dia é ser o dono de todas as informações do mundo e te cobrar alguma coisa para você acessar isso. Então mudou muito a postura do Google, a forma como eles entregam os resultados já não é mais o foco 100% na experiência do usuário, mas também no retorno comercial que eles têm em cima disso. Por que SEO tem essa importância toda e todo mundo fala disso como se fosse uma meca? Porque quando você está no primeiro resultado, você tem até 40% da taxa de cliques de uma página. Então, quando você fala, eu sou o primeiro lugar no Google, o seu CTR, a sua taxa de cliques, pode levar até 40% das visitas para o seu site. O número médio que vale para o mundo inteiro é de 18%. Isso depende de segmento para segmento. No segmento imobiliário, esse número é maior, no segmento turístico ele é menor, mas se você está nas primeiras posições do Google, você tem muito mais visita. Em geral, se você está entre as 3 primeiras posições, você varia muito menos e isso traz um tráfego muito mais estável. Se você está da 4ª até a 8ª posição, você varia um pouquinho mais. Da 9ª para baixo é o que a gente chama de Google Dance. Muda todo dia o resultado e dificilmente você vai ter uma posição estável. Para resumir bem SEO, de uma forma bem assim, em um tweet, conteúdo e link é o que faz você subir no Google. Então, se você tem conteúdo bom, que foi o que o Alex explicou aqui de manhã, e se você constrói links relevantes, você aumenta a reputação do seu site e você acaba ranqueando melhor. Só que a taxa de clique e a relevância do seu site que vão te segurar lá. Não adianta você subir como um foguete se a hora que você chegar lá em cima você não atender a expectativa do usuário. Você vai cair que nem uma pedra depois. Então, você precisa fazer um trabalho estruturado e de longo prazo para não subir de uma vez e cair de uma vez. Subir gradualmente e aí, como um cliente nosso gosta de falar, grudar na primeira posição. Depois que você estabelece um histórico de cliques no Google, ele entende que você é uma autoridade no segmento. E aí dificilmente você cai para aquela posição. Tem outros SEOs aqui na sala, ou ex-SEOs, que estão aí para não me deixar mentir sozinho. Outro dado importante que todo mundo precisa saber, o Google faz 500 mudanças por ano no algoritmo. Se o ano tem 365 dias, significa que eles fazem 1,5 mudança por dia em média. O Google chega a ter 4 ou 5 betas rodando simultaneamente, testes em resultado de busca.
Então, ele pode estar apresentando para um perfil de usuário um resultado, para outro perfil outro resultado, e ele está comparando a experiência do usuário em todos esses testes simultaneamente. No ano passado, eles chegaram a fazer, durante uns 4 meses, a listagem de implementações de cada um dos meses. Em fevereiro, por exemplo, teve 78 implementações. Fevereiro é aquele mês que só tem 28 dias, porque Júlio César era uma bichona, né? Todo mundo sabe por que Júlio tem 31 dias? O imperador Augustus fez com que o mês de agosto tivesse 31 dias. Na época só tinha 30 dias. Então ele tirou um dia de fevereiro e pôs em agosto. Então o mês de Augustus passou a ter 31 dias. Júlio César, que era uma bichona, ficou com inveja e falou, se Augustus tem 31 dias, eu também quero ter. Então é por isso que tem 2 meses em sequência no ano que tem 31 dias. Por que eu falei disso? Fevereiro, que é um mês que só tem 28 dias, teve 78 implementações. Então, peraí, se em um mês curto os caras conseguem fazer 78 implementações, imagina o que eles não fazem em Augustus, né? 100 implementações. Os caras são psicóticos. E aí esse número de implementações levou o mercado de SEO a tomar a maior vaca da história. Tá? Todo mundo reinava bonito e falava, não, eu sei botar você no primeiro lugar do Google, sou o cara. Cobravam a fortuna, alguns de fato conseguiam fazer, e era um processo muito difícil de gerenciar. A boa notícia é, tem cada vez menos espertalhão no mercado. A má notícia é, cada vez é mais difícil de gerenciar SEO. Mas isso foi bom, porque tirou esse foco doentio de que SEO é um jeito rápido, barato e eficiente de você puxar visitas sem ter esforço nenhum. Então, tirou todos os malandros e os espertos do mercado e só está sobrando quem está afim de fazer um trabalho de longo prazo. Não sei quem aqui na infância lia Calvin, eu sempre fui um fã ardoroso do Calvin, acho que é a criança mais irônica da história da humanidade, né? E o mais incrível é que o Bill Watterson, que era o autor que desenhava e escrevia o Calvin, nunca teve filhos. Ele foi pai faz 5 anos, depois de quase 10 anos aposentado do Calvin. E tinha um quadrinho do Calvin com Hobbes, que era o Calvin Ball. Era um jogo que mudava de regra a cada jogada. Então, uma hora a bola era de futebol americano, depois era de tênis, aí uma raquete, depois um taco, aí um gol, enfim. SEO é Calvin Ball. A gente tem que estar acostumado a mudar o tempo todo, porque o Google muda o dia inteiro. O Google mudou principalmente porque a internet mudou as pessoas. O mundo que existia quando o Google foi lançado em 98, 99, ainda dentro da Universidade de Stanford, era um. A gente estava acostumado com a mídia do século XX. A gente lia revista, a gente lia jornal, a gente assistia televisão, não tinha TiVo para você pular os comerciais, não tinha Netflix, não tinha banda larga, não tinha iPhone, não tinha iPad, enfim, não tinha uma cacetada de coisas. Quem aqui compra jornal todo dia? Quem aqui compra jornal uma vez por mês? Quem aqui compra apartamento nos classificados do jornal? O mundo mudou, né? Em 2007, o iPhone foi lançado. Nego, faz 6 anos. Olha o quanto a sua vida mudou com o smartphone, com 3G, com o iPad, com o Ultrabook, com todas as outras tecnologias que hoje são pervasivas. Aonde você está, tem uma dessas tecnologias. E isso mudou a forma como a gente consome. Mudou porque o Google mudou, né? E o Google mudou porque ele é safado. Ele está querendo ganhar mais dinheiro e fazer com que as pessoas invistam no AdWords e gastem em link patrocinado. Esse modelo aqui é um modelo que todo mundo deveria tirar 1 hora da vida, pelo menos, para estudar. A Procter & Gamble fez um estudo nos anos 80 e ela descobriu que o consumidor chegava no supermercado e lá ele tomava decisão de compra. Então você ia até a prateleira, pegava um molho de tomate, olhava para o preço, olhava para a embalagem, e aquele era conhecido como o primeiro momento da verdade. Era o momento em que o consumidor, frente ao produto, decidia comprar ou não. Nos anos 0, né, de 2000 a 2010, a internet mudou a cabeça das pessoas e a forma como a gente consome. A gente passou a ter acesso à informação e poder avaliar os produtos de uma forma muito mais ampla e muito mais inteligente. E isso se tornou o momento zero da verdade, The Zero Moment of Truth. Esse e-book existe em português, muito bem traduzido, para download no Google, então é só procurar Zemote, e-book português, que dá para baixar. É um e-book curtinho do Google, vale a pena ler para entender como é que a cabeça das pessoas mudou. Para quem não leu, basicamente é o seguinte, o consumidor hoje usa uma série de fontes de informação para formar a própria opinião dele. Outro dia, por exemplo, eu recebi uma oferta de um carro e eu estava meio em dúvida, porque era um carro francês. E aí eu botei no Facebook, galera, alguém tem alguma coisa para dizer desse modelo? O Brandão que está dormindo ali,
foi um dos caras que comentou. Em 24 horas eu tive 42 comentários. Não, compra carro coreano. Não, compra carro japonês. Ah, não compra esse carro não, compra aquele outro, não sei o que e tal. Todo mundo dando pitaco. No fim eu não comprei carro nenhum. Falei, eu vou ficar com a merda que eu tenho mesmo, porque é muita gente dando opinião da minha vida. Agora, por que eu fiquei com a birra de comprar carro francês? Porque em algum momento na minha vida eu já tive outros carros franceses que deram problema e eu já tinha lido em blog, eu já tinha visto no Reclame Aqui, eu já tinha visto em outros lugares várias pessoas reclamando daquela determinada marca. Então, a minha percepção da marca não era feita pelo comercial na TV. Ah, compre essa marca porque nós somos legais. Temos 5 anos de garantia, e o diabo a 4. A minha percepção da marca era feita pela opinião das outras pessoas. Porque o cara falava, pô, eu comprei o carro, bati, levou 1 mês para chegar a peça. Você fala, velho, que eu faço 1 mês sem carro. You tá de brincation with me? Então, a gente usa SEO para analisar uma coisa que é chamada comportamento de busca. Como é que o usuário busca pela informação. Então, quem tem preceitos religiosos muito fortes ou é sensível a palavrões, eu acho que, sim, pode contar 5 minutinhos, toma um café e volta. Quem não tem esse tipo de resistência, fica e aproveita os próximos 5 minutos. A gente usa os dados para espionar o cérebro das pessoas. Aquilo que as pessoas não contam nem para o psicólogo, para o travesseiro, elas contam para o Google. Neguinho entra às 2 da madrugada, quando as crianças estão dormindo, a patroa está roncando, e vai lá, tratamento para gonorreia. Como aumentar o pênis? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, sabe aquelas buscas que você não faz no computador do trabalho? Você faz em casa. E isso revela muito sobre como as pessoas pensam. SEO é baseado nos 3 processos. Você tem a fase antes da busca, em que o consumidor tem uma necessidade ou um desejo, então eu quero trocar de carro, ou eu preciso trocar de carro. O momento em que ele vê os resultados do Google, e aí o dedo dele está maluquinho para clicar. Ele quer achar o primeiro resultado e clicar. Por quê? Porque o erro custa barato. Se ele clicar num resultado ruim, ele volta e clica em outro. Então é muito simples. A gente não precisa se preocupar em errar. Consumir essa informação é muito barato. E aí existe a fase do pós-clique, que é o que você diz dentro do seu site, a forma como você se comunica, que faz esse usuário ficar com você ou não. Putz, é que aqui, como a gente está com muita luz, não está saindo, quase não dá para ver o gráfico. Acredita em mim, tá? Tem um gráfico aqui. E aí, sempre no mês de janeiro, ele tem um pico. Depois dá para ver no SlideShare, tá? Por enquanto, vocês só acreditem em mim. Aí, a gente começa aqui em 2004 e vem até 2013. Sempre no mês de janeiro tem um pico. O que é esse pico? A busca é pela palavra emagrecer. São os gordinhos, gente. A gente chega em janeiro e fala, esse ano eu vou emagrecer. E aí entra no Google e procura chás para emagrecer, como emagrecer dormindo, emagrecer sem ir na academia. Sabe, busca de gordo? Então, de 2004 até 2013. Repara que essa curva aumenta. Então a quantidade de gordo preguiçoso no mundo também aumentou. As pessoas são previsíveis. Dá para a gente entender como é que elas vão se comportar a partir da forma como elas fazem as buscas dela na internet. Aqui tem mais alguns gráficos, já são antigos, mas é porque essa interface do Trends era muito melhor que a atual. A atual é um lixo. Aqui a busca por cachorro, gráfico azul, gato, gráfico vermelho, por isso que tem tanta foto de gatinho no Facebook, né? Peixe, aqui em amarelo, e passarinho, aqui quase traço. Sempre no final do primeiro trimestre de um ano, tem um pico na busca por peixe. Quem vai ser o gênio que vai me dizer que dia que é esse? Final do primeiro trimestre. Todos os anos tem um pico de... É o dia que o católico não come carne. Todo mundo sabe comprar peixe, né? Você vai no Pão de Açúcar, compra um peixe, chega em casa e olha para ele. Você fala, como é que eu faço essa coisa? Aí você entra no Google e procura receita de peixe. Aí nesse dia tem um pico por peixe. Porque é uma palavra que tem um padrão de comportamento linear durante o ano inteiro. Em um dia ela explode. Outro exemplo, o bom e velho Batuta, Papai Noel. Ninguém lembra dele até o dia 13 de outubro. Porque dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também é o dia das crianças. Aí você dá um presente para a criança, ela abre a embalagem, brinca, no dia 13 ela fala, pai, o que eu vou ganhar no Natal? Mano, você nem ralou o joelho com a bicicleta nova, você já quer saber o que você vai ganhar no Natal? E aí, brasileiro, animal por padrão, deixa para buscar tudo no dia 23 de dezembro, né? Lógico. E todo ano faz o mesmo comportamento.
Como a gente está em Brasília, eu vou explicar para vocês, tá? Campos do Jordão é tipo a Europa paulistana, tá? Tem uma serrinha lá, a Serra do Mar, aí tem uma cidade que fica a 2.100 metros de altitude, o pessoal acha que é frio lá, porque faz 12 graus. Então, assim, Campos do Jordão é a estância de inverno dos paulistas descolados. E Maresias é o pico de surf da galera da Vila Madalena, em São Paulo. Então, todo mundo que é descolado, rei da balada, sabe? O rei do camarote, o pessoal que agrega valor, eles vão para Maresias. Inverno, verão. Inverno, verão. Inverno, verão. As pessoas são previsíveis. O John Batelli foi o primeiro grande biógrafo do Google. Esse cara passou 5 meses trabalhando dentro dos escritórios onde o Eric Schmidt, o presidente do Google, o Larry Page e o Sergey Brin, os 2 fundadores, trabalhavam. E ele entrevistou todos os caras que tinham trabalhado com o Google e levantou várias informações. Ele chama o Google de um banco de dados de intenções humanas. Então, para exemplificar como é que a gente pesquisa intenções de usuários e como que esse dado é riquíssimo para ser usado em tudo, em planejamento de social media, em levantamento de personas, em definição de público-alvo, no entendimento das pessoas, eu tirei alguns prints ilustrativos, tá? De como é que as pessoas buscam. É verdade que as arraias são parentes dos tubarões? É uma dúvida justa, né? É verdade que a inteligência depende do tamanho do cérebro? No caso do seu, não. É verdade que Selena Gomez está grávida do Justin Bieber? A Selena Gomez talvez não, mas tem umas 3 ou 4 meninas que ficaram semana retrasada, né? Eu quero um milagre inédito. Não basta ser um milagre. Tem que ser só meu. Véi. Mortos que andam, mortos que matam, mortos que voltaram, mortos que caminham download, mortos queimados na Nigéria, mortos que andam na Indonésia. Aí a CVC faz um pacote de viagem para você ir lá ficar assistindo o cemitério, né? Passar a marcha no tempo, é busca de mulher, né? Algum homem precisou buscar isso alguma vez na vida, camaradas? É padrão, vem de fábrica, né? Mulherada dirige faz 20 anos, precisa de carro automático para passar a marcha no tempo. Passar a mão no cabelo. Cadê a que eu gosto aqui? Passar a mão é pecado? Que coisa bonita, né? O cara vai na missa, o padre fala que não pode, que tem que se guardar, que tem que casar virgem. O cara vai lá e fala, passar a mão pode? É justo. Como fugir do pecado? Como fugir da depressão? Como fugir do trote? Como fugir da cadeia? Veja bem. Afinal, smartphone, 3G, o cara tá lá na cadeia, sem fazer nada, aí o delúbio vai lá e pá. Agora vai ter mais um, né? Como fugir da papuda, né? Tipo, é engraçado que todos os hotéis estão vazios, né? Tá todo mundo lá na penitenciária, tipo, os hotéis não tem ninguém, cara. Outro dia eu vi uma notícia na TV, eu achei muito engraçado, que um traficante tinha ficado 1 hora no telefone de dentro da cadeia. Aí o Brasil inteiro pergunta, né? Qual é a operadora? Porque, puta, eu não consigo ficar 10 minutos. Quando os animais morrem, para onde eles vão? Quando os animais empalhados atacam? Tipo, eu tinha um alce na sala, depois disso eu pus ele na garagem. Porque... Agora, essa aqui é ao concurso. Como os cegos sabem quando terminaram de se limpar quando estão no banheiro? Véi, você jura pra mim que nego entra na Casas Bahia, compra um notebook, assina a net, entra de madrugada na internet pra buscar isso aqui? Puta que pariu. Tipo, faz uma matrícula na Vestcom, vai estudar pra concurso, né? Pô, faz uma coisa útil pro seu tempo. Então, isso aqui é pra mostrar como é que as pessoas são perspicazes, astutas na hora de usar o Google, né? Nomes de lojas no Brasil. Shoptime. Todo mundo já comprou no Shoptime? Walmart. Casas Bahias. Porque afinal não é uma só, são várias, né? Submarino. Centauros. Afinal não é uma só, são várias lojas. iPhone 4S em promoção. Aí semana que vem essa busca muda, né? iPhone 5C em promoção. Então, assim, é importante a gente entender como é que a cabeça psicótica do usuário funciona para que a gente consiga planejar conteúdo, como o Alex comentou, para que a gente consiga planejar o marketing digital, para que a gente consiga desenhar uma campanha, como o Brandão comentou agora há pouco, e atingir a cabeça desses caras.
porque, como a gente viu, o consumidor não é fácil. Então, agora vamos para a segunda parte. Agora não vou mais falar de SEO, tá? Vocês lembram de um voo que, em janeiro de 2009, pousou no Rio Hudson, em Nova York? Vou contar uma historinha para vocês. Esse voo era pilotado por dois caras, Jeffrey Skies e o Sullenberger. Esses caras tinham acabado de se conhecer. Era o primeiro voo deles juntos. O Skies, que era o copiloto, tinha acabado de fazer o treinamento do A320, que é esse avião, é um Airbus, porque ele estava vindo do Boeing 777, a Airbus estava cortando o custo e botou ele num avião menor. Então ele fez todo o treinamento na cabine de simulação, fez o treinamento de segurança e ele tinha acabado de revisar todos os checklists da aeronave. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os pilotos usam a checklist para todos os procedimentos em voo. Tem o checklist de antes de abastecer o avião, tem o checklist na entrada dos passageiros, tem o checklist na decolagem e quando dá zica, tem checklist. O ganso canadense é um ganso tipo eu, assim. Ele é parrudo. Um ganso normal pesa 1,5 kg, um ganso canadense pesa 5. Esses caras atravessaram um bando de gansos canadenses voando. Um deles entrou em uma turbina e 2 entraram na outra. Afinal, um cara ia ficar sozinho, né? Então vai em dupla, tipo mulher no banheiro. O voo estava a 900 metros de altitude. Eles perderam as 2 turbinas. Eles tinham 2 minutos e meio para decidir onde pousar. Não dava para voltar para o LaGuardia, não dava para chegar até Teterboro, não dava para descer em Newark e nem no JFK. Eles tinham que pousar em algum lugar. Mano, é Nova York. Tipo, não tem uma grande avenida assim, vou pousar no Central Park. No momento em que eles atingiram os gansos, o piloto disse uma frase que dá para ouvir no rádio. My plane. É um comando para dizer o seguinte, o avião é meu. Aí o copiloto, your plane. O copiloto pegou o checklist e analisou. Ele tinha 21 procedimentos para realizar em 2 minutos e meio. Ele deixou o checklist de lado e só realizou os 4 procedimentos fundamentais do checklist. Manteve o trem de pouso fechado, abriu os flaps, fechou as válvulas de combustível e avisou os passageiros, prepare for impact. Preparem-se para o impacto. Imagina que delícia ouvir o cara falando isso. Tipo, reza 3 Pai Nosso e uma Ave Maria, talvez não dê tempo de chegar na Ave Maria. E aí os caras pousaram no Rio Hudson. Esse pouso é tido como o pouso de maior sucesso na história de toda a aviação na água. E ele só funcionou porque os caras seguiram a regra. Eles foram treinados durante 25 anos para aquele caso, vai que dá merda. Um dia deu. Quando o Sullenberger estava dando as entrevistas, ele falou, durante 25 anos, eu fiz pequenos depósitos na minha poupança de competências e de segurança. O dia em que eu precisei fazer um grande saque, eu tinha saldo. Então, assim, esse cara é um notório piloto na Academia de Pilotos nos Estados Unidos que briga pela segurança na aviação. É um cara que sempre brigou pelas companhias darem um tempo para o piloto dormir entre um voo e outro, alocarem um número de mecânicos suficientes para cuidar de uma aeronave e principalmente para que os pilotos fossem treinados para seguir o tal do checklist. Esse outro vídeo aqui é muito legal, quem nunca viu, eu recomendo que veja. Tem aqui o link, tá? O nome do cara é Rick Elias. O Rick estava sentado na poltrona 5F do voo e ele conta em 5 minutos as 3 coisas que ele aprendeu durante esse voo. Eu só não vou passar agora porque não vai dar tempo, tem muita coisa para falar ainda, mas se der, no final a gente volta e passa esse vídeo, é muito emocionante. Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu sou de Campinas, tá? Então, assim, bicheza para mim é uma coisa natural. Eu choro. Eu vejo esse cara falando das filhas dele e eu penso na minha filha e no que eu teria sentido se eu estivesse nesse voo. A minha mulher fala que eu sou maluco, que eu fico assistindo esses programas de aviação, de avião caindo, não sei o que. Ela fala, você voa toda semana para curso, para palestra, você fica vendo esses programas de avião caindo? Eu falo, fico. Porque aí eu vejo o quanto os caras estudam toda vez que acontece um acidente, toda vez que dá zica em alguma coisa, e o quanto o mercado de aviação evolui, o quanto é seguro voar. É muito mais seguro voar do que andar comigo no carro, por exemplo. Eu conheci essa história toda por meio desse maluco aqui chamado Atul Gawande. O Atul é um médico, cirurgião e pesquisador. A OMS, Organização Mundial de Saúde, chamou esse cara para desenvolver alguma metodologia que pudesse diminuir o risco em cirurgias no mundo inteiro. Só que ele é um cara que tem um hospital na Quinta Avenida, em Manhattan, né? Tipo, o cara deve ganhar pouco. E ele tinha que pensar em cirurgias feitas no Camboja, em Bangladesh,
na Nigéria, em situações de guerra, na Rússia e em qualquer lugar do mundo. E tinha que ser um procedimento suficientemente simples para que as pessoas conseguissem executar. E ele resolveu usar checklists para fazer isso. Ele desenvolveu um checklist com 19 etapas, e é uma coisa fantástica. Dizem que a gente não deve ficar lendo slides quando a gente dá palestra, mas eu vou quebrar a regra e vou ler alguns trechinhos, porque vale bastante a pena. Acompanha comigo só os amarelos. A taxa de complicações em pacientes de cirurgia havia diminuído 36%. As mortes foram reduzidas em 47%. Para quem é ruim de matemática, 47% é metade, tá? A incidência de infecções caiu pela metade. O número de pacientes que precisaram voltar à sala de cirurgia diminuiu 25%. Dos pacientes estudados, 435 mil, de 4.435 provavelmente teriam desenvolvido graves complicações. Graves complicações na medicina significa você vai ficar sem um dedo, você vai ter uma gangrena, você vai ter alguma complicação grave com sequelas. Só 277 tiveram problemas. O uso do checklist havia evitado consequências danosas em mais de 150 pessoas e salvado a vida de 27 delas. Então, olha o impacto que um checklist de 19 itens, eu vou mostrar o checklist para vocês daqui a pouco, teve em cirurgias. Aí pensa que uma cirurgia é feita por um médico. O médico é o cara mais autoconfiante do sistema solar, né? O cara estuda 6 anos, depois ele faz 2 anos de residência, depois mais 2 em cirurgia, ele tem um outro médico, que é um anestesista na sala, o cara tem o rei na barriga. Imagina que um cara desse vai usar um checklist. Outra coisa interessante, isso aqui era um investidor em bolsa. O checklist não te diz o que fazer. Ele não é uma fórmula para você seguir item a item. Com um bom checklist em mãos, você pode tomar melhores decisões. Aí a última frase aqui embaixo. Eles melhoram os resultados sem aumentar as habilidades ou os recursos. É isso que a gente faz quando a gente usa um checklist. Você não se torna mais inteligente ou não tem que alocar mais pessoas para executar um determinado trabalho. Simplesmente você não esquecer etapas ou não pular determinados itens faz com que o trabalho seja mais eficiente. No começo, a maioria dos médicos se mostrara cética quanto ao checklist. No final, 80% deles responderam que o checklist era de fácil uso, não tomava tempo e melhorava a segurança do atendimento médico. 78% constataram que o checklist havia evitado erros na sala de cirurgia. No entanto, ainda persistia algum ceticismo. 20% não consideravam fácil, achavam que tomava muito tempo e sentiam que a adoção não havia melhorado a segurança no atendimento. Aí olha como é que a mudança de perspectiva faz a coisa ficar diferente. Fizemos uma pergunta. Se você, médico, fosse passar por uma cirurgia, você gostaria que o checklist fosse usado? 93% responderam que sim. Esse aqui é o checklist, tá? Está em inglês? Então, o paciente confirmou a identidade, o local, o procedimento e consentiu com a cirurgia? Sim. Então, beleza. Não vamos ser processados depois. O local da cirurgia está marcado? Sim ou não é aplicável? A máquina de anestesia e de medicação foi completamente checada? O oxímetro de pulso no paciente está funcionando? Imagina que se o cara não checa o oxímetro, o paciente pode ter uma queda de oxigenação no meio da cirurgia e morrer, simplesmente porque aquele negocinho que estava no dedo medindo o nível de oxigenação não estava funcionando. É básico, não é? É fundamentalmente básico. Todo mundo que assiste seriado de médico aí sabe que fica aquele bagulho no dedo medindo quanto de oxigênio o cara tem no sangue. Quem que lembra de checar isso no meio de uma cirurgia? Ninguém. Então, com 19 procedimentos básicos, eles tiveram toda aquela redução. 50% de complicações a menos. E isso não só no hospital em Manhattan. Lembra que esse checklist foi usado no Camboja, na Nigéria, em Bangladesh, na Rússia e inclusive no Brasil. E aí esse cara foi estudar um pouco mais da ciência do checklist. Então, qual que é a proposta aqui? Por que eu estou trazendo esse assunto? Checklist é uma coisa que a gente pode usar para tudo. Eu sempre achava a minha esposa meio exagerada porque ela fazia um checklist de viagem. Aí eu ia arrumar a mala, ela vinha com a listinha dela. Pôs cueca, pôs meia, escova de dente, pasta, gel, perfume, sapato, meia preta, meia branca. Eu, puta, pus tudo. Aí um dia você chega e você vê que você esqueceu o básico, né? Cueca. Aí você tem que sair de noite numa cidade que você não conhece, achar uma loja aberta para comprar cueca às 2 da manhã. Aí, tipo, eu nunca mais desrespeitei o checklist dela, né?
Por que usar o checklist, então, e por que ele funciona para tudo na vida? Ele vai funcionar para social media, ele vai funcionar para planejamento, ele vai funcionar para gestão do AdWords e ele também funciona para SEO. A gente desenvolveu isso aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ele nos torna mais espertos, sistemáticos e melhores tomadores de decisão. É muito mais fácil a gente tomar uma decisão quando a gente tem todas as informações na mesa. Só que muitas vezes você não tem como coletar essas informações de forma sistematizada. Se você tem um checklist de quais informações você precisa, é só você exigir do cliente isso, basicamente com uma arma, um facão, alguma coisa assim, porque senão ele não te passa. Criar uma cultura de disciplina e trabalho em equipe. A coisa que mais arrebenta com o fluxo de trabalho é mudança de gente na equipe. Você tem um coordenador, um supervisor, um gerente que é responsável por fazer o projeto funcionar. Aí sai alguém da equipe. Como é que a outra pessoa que entra sabe em que parte o trabalho parou? Se você tiver uma documentação em cima de checklist, você sabe exatamente até onde a pessoa fez. A próxima pessoa só precisa ser treinada no checklist e continuar tocando o processo. E tirar as coisas bestas do caminho. Por exemplo, tem saldo na conta do AdWords para continuar a campanha no final de semana? O sitemap do site está atualizado? Quem aqui se lembra de checar o sitemap? Um cara levantou a mão lá, é mentira. Então, assim, como é que a gente cria bons checklists? Mantenha-os curtos e simples. O avião está caindo na água, lembra, né? Tipo, você tem pouco tempo para tomar uma decisão. Então, quanto menos firula você colocar e quanto menos explicações, melhor. O que você está presumindo aqui? Que a pessoa que vai utilizar o checklist sabe o que está fazendo. O cara sabe pilotar um avião, ele sabe operar um paciente, ele sabe cuidar de um site, ele sabe atualizar um Facebook. Você só vai criar uma lista de lembretes para que ele não coma etapas. Usar checklists de checagem para tarefas bobas. Se tem saldo na conta do AdWords, se o sitemap está atualizado. Checklist de comunicação para tarefas que exigem comunicação entre equipes. O que a gente percebeu? A equipe de link building direto precisava de conteúdo. E a equipe de conteúdo não sabia que esse conteúdo era necessário. Aí o pessoal de link building entrava em contato com o blog falava, pode mandar o guest post. Aí o cara de link building sai correndo que nem uma besta, atravessa o escritório inteiro, chega nos caras de conteúdo, véi, preciso de um post para hoje. Mano, como assim? Tipo, põe no calendário, tem um calendário editorial para você entregar, não sei o quê. Então era tudo na correria. A hora que você faz o checklist e faz as equipes conversarem, a coisa funciona num fluxo muito melhor. Aí quem vem que nem uma besta é o cliente, né? Eu preciso disso para hoje. Usar o tipo certo de listas. Tem checklists que são listas de checagem. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Tem checklists que são listas de perguntas. E aí você vai verificar cada um desses itens e muitas vezes você tem que preencher uma tabela para cada um dos itens. Então ele não é simplesmente uma checagem, ele tem uma complexidade maior. E o princípio que vários palestrantes falaram hoje, gente, a gente trabalha com digital, testar e adaptar. O digital permite que a gente teste, um outdoor não. Não adianta você colocar um outdoor numa avenida e outro em outra e fazer teste AB, né? Esse outdoor teve mais cliques que o outro. Tipo, não tem como, né? Um dos checklists mais eficazes que já vi, isso é o Atul Gawande no livro, foi elaborado para a pane do motor num avião Cessna. A mesma situação lá do voo da US Airways, que pousou na água, só que num avião muito mais simples. Alguns dos itens do checklist. Verificar se a válvula de fechamento do fluxo de combustível está na posição aberta. Senão, se estiver fechada, não entra gasolina, né? Deixar o botão de controle da bomba de combustível de emergência na posição ON. Então ele vai bombear mais combustível que o normal. Mas a tarefa 1 do checklist é simplesmente a mais fascinante. Pilotar o avião. Cara, é um único piloto num Cessna. É um avião bimotor. Os dois motores apagaram. O cara está em pânico. Não sei se todo mundo lembra, mas o avião é um negócio mais pesado que o ar. Então se ele não tem empuxo, ele cai. Então, tipo, você não quer estar lá dentro quando ele cai. O cara está tão afoito em realizar as tarefas que ele esquece de manter o avião estabilizado, planando. Então, o primeiro item do checklist é pilote o avião. Parece uma coisa elementar, né? Mas quando é você que está ali e a sua vida que está em jogo, pode ser que um lembrete desse seja fundamental para salvar a sua vida. Então, como é que a gente aplica isso no contexto de SEO? Então, a gente tem uma empresa fictícia, tá? Nesse caso denominada SEO Airlines. E aí, um cliente manda um cenário desse de queda de tráfego orgânico. Se alguém não conseguiu enxergar a queda, né, para ficar mais claro, aqui ele sai de 40 mil visitas para 20. E aí ele acha que ele tem um problema com o Google Pinguim. Se é um problema com o Pinguim, provavelmente é um problema de links.
Aí a gente pega o checklist de queda de audiência. Aí você vai olhar os tráfegos de referência desse cara. Você vê que vem uma curva bem flat aqui, bem fininha, de repente ela tem um pico, e ela começa a ter vários outros picos daí para frente. Isso coincide com a queda de tráfego do cara. Então existe uma correlação causal. Pode ser que uma coisa tenha levado a outra. Aí você avança e pega o tráfego só desse primeiro domínio aqui, ó, que gerou 472 mil visitas para ele. E você vê que a queda dele começou 3 dias depois que esse site começou a gerar tráfego para ele. Aí você vai, acessa o site e vê que é um agregador de links. E aí o gênio cadastrou todos os melhores posts dele num agregador de links, na era do Pinguim. Pedro Mendes, você que é meu amigo há muito tempo, o que acontece com um cara desse? Esse cara se ferra, né? Só que eu acho é pouco. Então, como é que a gente verificou isso? Existe um checklist criado, tem um processo todo que a gente desenvolveu para isso. No carnaval do ano passado, enquanto muita gente estava enchendo a cara, pegando a mulherada, dançando de abadá na Bahia, estava eu, Rodrigo Nascimento, e o Vinícius Medeiros, que é o nosso coordenador de SEO, criando uma metodologia lá no escritório da Web Estratégica. A gente desenhou um processo de 7 etapas, e cada uma dessas 7 etapas tinha pelo menos mais umas 5 ou 6 subetapas. Não precisa nem tirar foto, viu? Está no SlideShare, fica mais fácil para copiar. Então a gente começou a verificar, quando cai a audiência, aonde estão os possíveis indícios. Tem algum aviso na central de Webmasters? Tinha. O Google mandou um aviso para o cara. Você recentemente teve uma queda no seu tráfego. Há links de baixa qualidade apontando para o seu site. Verifique-os. Pergunta se o animal recebeu o e-mail. Ele usa um e-mail para cadastrar na central de Webmasters que ele não checa. Aí o Google avisa que está dando zica e ele não recebe o aviso. É tipo assim, você contrata uma empresa de monitoramento de alarme para sua casa. E aí você dá o celular da sua sogra. Aí alguém invade a sua casa, você está na praia e ligam para a sogra, não para você. Tipo, o cara é muito esperto, né? Houve um problema de conectividade no servidor. A gente já viu isso aqui acontecer, queda de tráfego, quando o servidor fica recorrentemente fora do ar. Então ele fica 2 horas fora do ar num dia, 3 horas no outro, 4 no outro. Chega uma hora que o Google derruba a sua audiência porque você não é capaz nem de ficar no ar. O site sofreu alguma alteração crítica e aí vai. O checklist tem vários outros itens. Tem um outro exemplo aqui. Esse checklist a gente adaptou da Sear Interactive, que é do Will Reynolds. Eu tive com ele no 5Con no dia 9. Agradeci o uso do checklist. E aí a gente usa isso daqui para verificar problemas genéricos de indexação. Então, tipo, muitas páginas entrando no índice duplicadas, muitas páginas saindo do índice. O site tem 5 mil páginas publicadas e tem só 3 mil indexadas, enfim. A gente adaptou isso, o checklist dele é bem extenso, tem 2 páginas. A gente eliminou alguns itens que no Brasil não são muito comuns e agregamos outros itens que o povo brasileiro é meio mané e costuma fazer, então de vez em quando a gente tem que dar uma olhada. Então tem aqui um checklist baseado em perguntas. Quantas páginas estão indexadas no Google? Então a gente tem uma planilha que documenta o número de páginas indexadas todo mês, e aí você vai e olha se isso caiu ou subiu. Quando você faz uma pesquisa site 2 pontos, a home vem primeiro. Cara, se nem a home do cara é a página mais importante do site, ele tem um problema sério de arquitetura. E aí o checklist vai, são uns 30 e poucos itens. O site bloqueia páginas de logon e carrinho. Sabe aquela página para o cara logar, o carrinho de compra, política de privacidade? Não é normal você deixar essas páginas indexarem. E tem muita gente que deixa indexar, isso gera N problemas na indexação, porque essa página recebe link do site inteiro. Então, são 2 exemplos de como é que a gente trabalha com checklist para SEO e como é que a gente conseguiu trazer uma coisa que é usada na medicina, que é usada na aviação, que é usada na engenharia civil. Então, assim, se várias ciências muito mais complexas do que fazer um site ranquear no Google usam, a gente podia usar checklist para trabalhar. A questão é que o checklist da medicina tem 19 itens e acho que o nosso menor tem uns 18. Então, tipo, a gente é meio burro para fazer checklist. E aí, pô, será que checklist funciona de fato para SEO? E aí, discutindo com o cliente, usando a metodologia ao longo de uns 2 anos, a gente percebeu que funcionava, mas que dependia de uma fórmula. Então, a gente vai ter o Érico Rocha hoje fechando o evento, falando de fórmula de lançamento, aí eu resolvi furar o zóio dele e trazer a fórmula do SEO. De grátis, para todo mundo, a fórmula do SEO. O segredo mágico que nós estávamos conversando, guardado por anos pelos experts.
tudo que você precisa saber para ser o número 1 do Google. Clique aqui, então vamos dar um clique. SEO, oi? Página de captura. Agora a gente caiu no funil de conversão, tá? Tem uma landing page com o e-mail do usuário. SEO é conteúdo, implementação e paciência. É uma tríade e você tem que ter as 3 coisas para ele funcionar. Se você tem conteúdo, mas não implementa, paciência. Se você implementa, mas não tem conteúdo, paciência. Não posso fazer nada por você. Agora, se você tem paciência, tem conteúdo, implementa. Eu ia escrever caralho, mas como é muito feio, eu deixei caramba, tá? É uma briga que a gente tem com o cliente o tempo todo. A gente estava discutindo isso agora lá fora. O cara te contrata, paga uma piaba por mês. Você manda um relatório para a equipe dele. Ele fala que esse ano ele vai priorizar SEO, porque ele tem só 13 implementações na área de desenvolvimento dele. Aí você faz as contas, lembra do Augustus, do Júlio César, e que o ano tem só 12 meses. Como é que uma equipe de 10 programadores vai fazer 13 implementações e vai priorizar SEO? Tipo, prevejo problemas, né? Bola de cristal. Aí ele chega no 7º mês do contrato de SEO, te chama para uma reunião emergencial e fala, meu tráfego orgânico não subiu. Eu vou falar, claro, estúpido, você não implementou. Não adianta você ter conteúdo e ter paciência de esperar 7 meses sem sua equipe de desenvolvimento fazer nada. Se você não implementar as coisas que eu te peço, seu ranking orgânico não vai melhorar. Não é uma questão de mentalização, né? Todos mentalizemos. Posição número 1 para marketing digital. Tipo, tem que implementar. Essa é a fórmula mágica de SEO. Então, checklist é uma coisa que dá para levar para a vida inteira. Funciona para SEO. Funciona inclusive com a fórmula mágica, tá? Não precisa comprar nenhum curso, nada do tipo. É só seguir aquela formulazinha, tá? Não tem erro. Se quiser os 40 checklists, a gente vai lançar isso agora em dezembro. Eu consegui finalmente convencer o Rodrigo que a gente tinha que levar isso para o mercado. Porque a gente conversa com gente em todos os eventos, conversa com amigos no Skype e tal, e todo dia nego chorando. Pô, o Google mudou de novo. Falou, velho, o Google muda 500 vezes por ano. Você vai ficar chorando cada vez que o Google mudar? Tipo, o Google sempre vai mudar. A função dele é mudar. Ou você evolui junto com ele, ou você vai continuar sofrendo que nem um corno. Então, assim, não tente ser perfeito. Não tente colocar tudo numa única lista. Use como um lembrete, não como uma jaula. Não é assim, ai, mas eu não fiz um item do checklist. Véi, tu tem um cérebro. O checklist é só um apoio. Siga o processo, mas adicione o seu valor pessoal como consultor ou como profissional. Converse com as pessoas e documente tudo que você conseguir. Porque se o cara falar, ah, eu fiz todo o checklist técnico, eu só não fiz o sitemap XML. Ah, jura? Tipo, só o item prioridade 300.000 você não fez. Você fez todos os outros que não tem prioridade nenhuma. Revise com outros profissionais, porque tem sempre algo que a gente deixa passar. Toda vez que eu faço um relatório para um cliente, eu chamo a equipe, falo o briefing e tento que eles encontrem buracos no relatório. E às vezes funciona. Atualize de tempos em tempos, porque o Google atualiza, então tem coisa que cai em desuso, tem coisa que não funciona mais. Deixe espaço para o pensamento e, pelo amor de Deus, pilote o avião. Tá? O avião é seu. Usa o checklist para qualquer coisa, mas não esquece que é você que está no comando. Se você não gerenciar o processo, a sua vida vai ser sempre um caos. Mas espera aí, a gente está com volume agora? Não fique neurótico com os updates do Google, porque enquanto essa palestra aconteceu, o Google sofreu um update. Tá? Nesses últimos 50 minutos, o Google já mudou de novo. Boa sorte com seus projetos. Checklist não vai funcionar do dia para a noite, tá? Vai demorar um tempo. Mas o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, atribuem ao Einstein, eu não sei se é verdade. Tomara que o áudio funcione, se não funcionar, mentalizem, tá? Ficou baixinho. Vamos ver de novo. Então, é isso aí, gente, sucesso para vocês.